professor. Boa tarde. Queria fazer algumas perguntas em relação à consciência negra, todo o feriado que teve, assim vai. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você acha que o racismo está presente na nossa sociedade? 10. Eu acho que nessa atual conjuntura, hoje a gente já tem todo um respaldo para a gente, primeiramente, assumir que nós somos um país que é estruturalmente racista. E aí, quando a gente fala que o Brasil é estruturalmente racista, tem muito a ver com o racismo que está mais numa questão comportamental que é inconsciente, que está enraizada, né, devido ao histórico, mas também o que não descarta é que há sim também pessoas que praticam racismo conscientemente. Mas assim, de um modo geral, numa visão geral, eu dou essa escala 10 porque nós somos estruturalmente, né, um país racista, né, que tem uma dívida histórica muito grande, né, com a população que foi população negra, né, que foi raptada, que foi tirada à força dos seus grupos étnicos, né, dos seus grupos culturais em África e que vieram obrigados para cá, né, para serem explorados pela colonização europeia. Então, assim, e querendo ou não, uma população consideravelmente grande, né? Porque eu já acho que no Brasil hoje 50% da população ainda é negra, então você imagina, então a gente vive num país que ao longo da sua história, mesmo após a colonização europeia, com a sua independência, seguiu, né, negligenciando essas questões, marginalizando essa população para privilegiar, né, esse padrão da pessoa branca, heteronormativa, falante de uma língua europeia. A gente, enfim, não precisa discutir tanto, mas é só você fazer um balanço e trazer as contas, né? Qual é o perfil de quem governou o Brasil ao longo da história, né? Quais são os perfis que estão mais presentes nos principais postos de tomada de decisão desse país, né? Quais são os perfis que estão presentes nas ditas profissões majoritárias. Então a gente sabe que é sempre espaços tomados por pessoas brancas, num país em que um pouco mais da metade da população é negra. Na sua perspectiva, o racismo deveria ser mais abordado nas escolas? Com certeza, mas sem dúvida. Primeiro que há uma lei, né? Desculpa, não vou conseguir marcar aqui a lei certinha, o número dela, mas dentro até das nossas diretrizes educacionais, informa que tem que ter abordagem de conteúdos, de informações, que tanto em cérebro preto quanto indígena, né, é importante. E já voltando o nosso aspecto preto, com certeza, porque a gente tem literaturas lusófonas, temos também formas de abordar o que é o racismo, porque desde sempre, isso não deveria ser só em novembro, né, que as escolas só lembram de falar um pouco, às vezes muitas vezes velado sobre o racismo. Para você, está evidente o racismo na sociedade, assim? Está. Uma coisa que, tipo, você tem algum exemplo para dar? Tipo, já aconteceu alguma coisa com você? Já aconteceu, sim. Eu já fui vítima de agressão. Em alguma escola que você dava aula? Não, na escola, não. Não? Questão de rua mesmo? Era um outro tipo de trabalho, não era escola. Entendi. Na sua perspectiva, os negros, eles têm a mesma oportunidade de trabalho que as pessoas brancas? Não, eu acredito que não. E às vezes eu já ouvi vários relatos de vários casos de que a pessoa negra que foi uma entrevista se veste normalmente, né? E aí a pessoa do RH ou alguém da empresa disse que a pessoa não estava bem apresentada, etc. Né? E por quê? Né? Muitas vezes é porque a pessoa conscientemente ou inconscientemente, às vezes eu sempre prefiro pensar que inconscientemente, atrela a cor da pele da pessoa ao fato dela não ser uma pessoa que tenha, que não saiba se portar ou que não seja apresentável, né? Então eu acredito que não, e é só a gente nota nas empresas, né? Quem conhece pessoas que estão em cargos de liderança, seja um CEO de uma empresa, um alto executivo, alguém que está na diretoria de uma empresa, quantas pessoas negras vocês conhecem ocupando esses cargos, tá? A gente pode contar nos dedos se a gente conhece, né? Então, não só em empresas, tá? Mas de modo geral, mas já que sua pergunta foi em questão de trabalho, eu acredito que não.
Agora, se você notar os cargos mais de trabalho braçal, etc., tem muito mais negros. Por que isso?